pessoal, a gente vai continuar hoje com a parte 3, né, dos circuitos elétricos. A gente vai tentar concluir, tá? Acho que você já está um pouquinho saturado de tanto a gente falar em circuitos elétricos, mas vamos encerrar na aula de hoje, tá bom? Na aula passada nós falamos sobre associação em paralelo, tá? Aliás, perdão, associação em série. E hoje a gente vai falar sobre associação em paralelo, tá bom? Então vocês lembram, né? Que a associação em série, só revisionando, um resistor era conectado ao outro, né? Circuito elétrico, era um circuito elétrico onde os resistores eles eram conectados um ao outro, tá? Diferentemente da associação em paralelo. Então, o que seria a associação em paralelo? É onde todos os resistores, tá, ó, eles são ligados aos mesmos terminais da fonte de tensão. A bateria, a pilha ou a tomada elétrica, tá? A figura ao lado mostra uma associação em paralelo com três resistores. Mas o que é que vai diferenciar esse esquema aqui do em série? Nós vamos ver agora, tá? Então, um dos terminais de cada resistor está ligado ao polo positivo da bateria. Nós temos aqui, ó, o polo positivo, nós temos o polo negativo, tá? O que que acontece, ó? Todos os resistores estão ligados aos mesmos pontos e, portanto, a mesma DDP. O que que isso aqui quer dizer, pessoal? Que, ó, esses três resistores eles foram ligados a um fio, tá? Que vai sair do lado positivo e a um fio que vai sair do lado negativo. Então vejam só, a carga está circulando por aqui, ó, tá? Ó, ela vai passando por aqui. Ao mesmo tempo que ela vai passando por aqui, ela também vai passando por aqui, ó, tá? Ó, por aqui. Então, diferente do circuito em série, esse aqui se diferencia como? Porque a carga ia passar aqui, ó. Daqui já iria para outro resistor. Acredito que vocês lembrem. E aí para outro resistor. E aí para outro resistor. Esses aqui não, eles possuem, digamos assim, que entre aspas, né? Aqui é um circuito só, mas eles possuem pontos diferentes. Nós vamos entender um pouquinho mais à frente, tá? Então, ó, as instalações elétricas residenciais são feitas dessa forma. Dessa forma aqui, ó. Na nossa rede elétrica tem um circuito padrão, base, na verdade, né? Que é puxado um lado positivo e um negativo, e todas as tomadas, os interruptores, as lâmpadas, os aparelhos elétricos são todos ligados nessa rede, tá? De forma paralela. Então, ó, por exemplo, as lâmpadas elas são ligadas em paralelo, digamos que a 110 volts ou a 220. Isso vai depender da nossa rede elétrica, tá? Então, o principal ponto da associação em paralelo qual é? Ó? Na associação em paralelo de resistores, a DDP é a mesma para cada uma dos resistores. Então, o que é essa DDP? A minha tensão. Então, na associação em paralelo, a tensão da rede vai ser a mesma para os resistores. Então, digamos aqui, pessoal, que nós temos um resistor com 1 ampere. Vamos colocar 2 amperes. Esse aqui vai ter 2, esse aqui vai ter 2. Então, a tensão que está passando por aqui, ó, vai ser 2, por aqui vai ser 2 e por aqui vai ser 2. Diferente da associação em série, digamos que se tivesse, como foi dado exemplo na aula passada, 9 volts, aqui tivesse 2, aqui tivesse 2 e aqui tivesse 2, na associação em série, essa carga aqui seria dividida entre esses três, tá? Por quê? Porque um está ligado no outro. Já que não, como eles estão ligados digamos que em saídas diferentes, então cada um vai ter a sua tensão, tá? Total relativa à sua capacidade, tá? Então, bom, a maioria das residências recebe 3 fios da rede de energia elétrica. 2 fios correspondem às fases e um ao nêutron, ou seja, esse nêutron aqui ele não vai ter carga, tá? Então, na instalação elétrica, os equipamentos são protegidos para serem ligados entre uma fase e um nêutron.
o positivo e o negativo, tá? Então, uma lâmpada em 110, por exemplo, e entre duas fases, né? É um chuveiro de 220 volts. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Que aqui nós vamos ter os fios que são ligados na nossa rede elétrica, tá? Ó, mais 110 volts, menos 110 volts. Tá? Então, ó, aqui é o neutro, não tem carga, esse aqui tem carga. Então, há aparelhos que eu vou ligar esse e esse ao mesmo tempo, e aparelhos que eu vou ligar esses ao mesmo tempo, tá? Ó, o 110 mais 110, que é igual a 220, tá? Então, ó, para entender a instalação elétrica residencial, pode-se representar a face pelo polo positivo de uma bateria, e o neutro pelo polo negativo, e os equipamentos por resistores. Mesmo que de forma simplificada, o circuito representado dá a ideia de como é a associação em paralelo. Então vamos observar, pessoal, esse esquema aqui, né? Que é uma, digamos que é uma parte do esquema da rede elétrica, né? Então observe, digamos que esses dois fios aqui, ó, um positivo, tá? E um negativo. Então, basicamente, a nossa rede elétrica ela funciona dessa forma. Se vocês olharem aí o teto da casa de vocês, vocês vão ver que tem dois fios principais, né? Que é um lado positivo e um lado negativo, que existem outros fios ligados a ele, tá? Então essa é a rede principal do circuito. Então, ó, se por acaso eu liguei três lâmpadas, ó, a corrente tá passando por aqui, ela vem para cá, ó, aí volta. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela vai para esse aqui, ó, tá? Ó, faz esse movimento aqui ao mesmo tempo e volta. Assim como esse, ó, e volta. Se isso fosse uma associação em série, como seria? Não teria essa partezinha aqui, ó, desse fio, tá? Esse fio, essa partezinha aqui, seria conectada aqui. Essa seria conectada aqui. E essa seria conectada aqui. Então, o circuito iria, a tensão elétrica ia passar por cada uma dessas lâmpadas, desses resistores, tá? Ó. Então, se um apagasse na associação em série, todas apagavam. Por quê? Porque abria o circuito. Tá, ó. Então, na figura, todas as lâmpadas estão acesas e o brilho, né, são iguais. Então, na associação, uma característica da associação em paralelo é que a tensão vai fazer com que os equipamentos, aliás, que essa forma de associação vai fazer com que os equipamentos funcionem da mesma maneira. Nesse caso, as lâmpadas elas vão ter o mesmo brilho, tá? Por quê? Porque a tensão não foi dividida, tá? A tensão não foi dividida para cada um dos aparelhos. Então, observe aqui, ó, o mesmo exemplo. Na figura, a lâmpada do quarto está queimada. Essa lâmpada aqui, ó, a lâmpada do quarto está queimada. Nós temos a lâmpada da cozinha e a lâmpada da sala. Então, ó, mas as demais lâmpadas não têm seu brilho alterado, ou seja, a corrente elétrica que circulava em cada lâmpada continua com a mesma intensidade. Então, pessoal, ó, se por acaso qualquer lâmpada da casa de vocês, aliás, voltando, acredito que aqui na casa de vocês já tenha acontecido de alguma lâmpada de algum cômodo ter queimado e as outras continuavam acesas. Então, se esse sistema na casa de vocês fosse em série, no momento em que ela queimasse, todas as outras iriam apagar. Mas como nós estamos falando de uma associação em paralelo, então, quando uma lâmpada queimar, as outras vão continuar acendendo. Tá? É como se fosse uma ramificação. É uma ramificação, é um circuito à parte, tá? Então, ó, na associação em paralelo, cada resistor, lâmpada ou algum aparelho elétrico, né? É independente dos demais, tá? Ela é independente. Não precisa de nenhum dos outros para ele funcionar. Precisa que ele esteja só conectado a um lado positivo e a um lado negativo, tá? Diferente da associação em série, como eu já citei, em que a queima de um resistor faz com que o circuito seja interrompido. Então, na associação em paralelo, a intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria varia em função da quantidade de resistores. Ó, a intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria ou
pela energia elétrica, no caso vindo das, das fornecedoras de energia, né? Varia em função da quantidade de resistores associadas e da resistência de cada um deles. Ou seja, a intensidade total da corrente é dada pela soma da intensidade das correntes elétricas dos resistores. Então, observem aqui, pessoal, as ilustrações a seguir representam dois circuitos com baterias idênticas, cuja DDP, a minha tensão, né, é de 9 volts, e os resistores idênticos têm resistência de 9 ohms. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui, ó, dois circuitos, tá? Então, veja que aqui, ó, circuito com bateria de 9 volts. O meu resistor, ele tem 9 ohms, tá? Então, veio aqui a carga, passou por ele e voltou de novo. Fechou o circuito, tá? Então, ó, quando ele veio nesse segundo circuito aqui, o que aconteceu? Foi adicionado outro resistor, tá? Então, o que aconteceu? Vamos para o texto. A DDP entre os pontos A e B, nos dois circuitos, A e B, ó, nos dois circuitos, e entre os pontos C e D, né, é constante e igual a 9, ó. É constante e igual a 9, ó. Tá, ó. Passou por aqui 9 volts. Passou por aqui 9 volts, tá? No primeiro caso, a corrente elétrica tem intensidade de 1 ampere, ó. 1 ampere, aqui nós temos 1 ampere, tá? Ao adicionar outro resistor idêntico em paralelo, haverá também a passagem de uma corrente elétrica de intensidade de 1 ampere. O que acarreta aumento da intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria, 2 ampere. Então, ele fornece, tá, uma tensão de 9 volts e 1 ampere, né, a intensidade de 1 ampere, tá? Quando eu uso um resistor, quando eu uso dois resistores, então aumentou mais 1 ampere. Então, ó, tá passando por aqui 1 ampere, tá passando por aqui outro ampere, tá? Então, assim, cada novo resistor colocado em paralelo haverá um novo acréscimo da intensidade da corrente elétrica fornecida pela bateria. Então, se eu colocasse outro resistor aqui com a mesma intensidade, ou seja, com 1 ampere, então seria 3 amperes, e aí sucessivamente. Então, por esse motivo, a intensidade da corrente fornecida pela bateria depende da quantidade de resistores e o seu valor é igual à soma dos valores das intensidades da corrente que passam por cada resistor. Então, vamos generalizando. Nós temos o que? Observe isso aqui, ó. E na associação em paralelo de resistores, a corrente elétrica total é dividida em tantas partes quanto for o número de resistores associados, tá? Então, a corrente que está passando aqui, ela vai ser dividida para esses moços aqui. Aqui vai passar a mesma quantidade que, digamos que o resistor for, aqui é da mesma forma se fosse outro resistor, e aí sucessivamente, tá? Então, ó, se os resistores associados em paralelo forem iguais, a corrente elétrica total fornecida pela bateria será dividida em partes iguais. Então, ó, se os resistores associados em paralelos forem iguais, a corrente elétrica total fornecida pela bateria é dividida em partes iguais. Se os resistores forem diferentes, a corrente elétrica total será dividida em partes diferentes correspondendo a cada resistor. Tá, ó. Então, se a corrente elétrica ela tiver aliás, se os resistores forem diferentes, então a corrente elétrica que está passando por aí vai ser dividida de acordo com cada resistor, tá? Então, de qualquer forma, a soma das intensidades das correntes elétricas em cada resistor será a intensidade da corrente elétrica total fornecida pela bateria. Então, com isso, pessoal, pode-se concluir que se a corrente elétrica fornecida pela bateria aumentou, houve uma diminuição da resistência elétrica equivalente do circuito como um todo, tá? Então, observem aqui, ó, se a corrente elétrica fornecida pela bateria aumentou, significa dizer que foram retirados um resistor, tá? Então, por exemplo, então se eu na minha casa,
eu estou com a luz dos quartos acesas, digamos que a televisão num quarto, um som em outro, tá? Então, quando eu desligo e deixo apenas uma lâmpada acesa, significa dizer que a minha corrente fornecida aumentou. Por quê? Porque foram os resistores, a resistência que estavam ligados, né? Os resistores que estavam ligados foram desligados, tá? Então, ó, outra curiosidade, pessoal. Ao se acionar mais resistores em paralelos, há um aumento da intensidade da corrente elétrica. Então, é, quanto mais aparelhos ligados, pessoal, né, a intensidade da corrente elétrica vai aumentar, tá? Então, quanto mais aparelhos, mais energia vai estar sendo fornecida, tá? Então, ó, e consequentemente há um aumento do consumo de energia elétrica. Por isso que quando você é sempre importante quando você sai de um quarto, você desligar a lâmpada, né? Você não estiver assistindo televisão, você desligar a televisão, porque ó, há um aumento da intensidade da corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica ela vai estar mais é, intensa, tá? E nós temos aqui, pessoal, ó, um forno, né? Um forno elétrico, né? Que nós temos aqui, ó, é, um resistor nesse forno, ó. Esse resistor é o resistor superior e ele está ligado. E esse aqui é o resistor inferior e está ligado. O que, que a gente vai falar sobre isso aqui, ó? Esses resistores aqui, eles estão ligados em paralelo, tá, ó? Por quê, ó? É comum encontrarmos em fornos elétricos uma chave seletora para a ligação de resistores que realizam o aquecimento. Com ela é possível ligar apenas um resistor, tá? Resistor superior ou inferior, ou os dois resistores associados em paralelo, tá? Então, ó, nos automóveis, as lâmpadas e os outros equipamentos elétricos estão associados em paralelos e ligados a uma bateria de 12 volts. Então, a bateria dos veículos, né, dos carros, elas possuem 12 volts, tá? O que vai diferenciar cada um é a questão da amperagem, os amperes que aquela bateria tem, né? Ou seja, a intensidade da corrente que aquela bateria está liberando. Então, ó, por exemplo, quando uma lâmpada queima, você já prestou atenção, as outras não apagam, tá? Então, ó, vocês já se perguntaram como funciona o controle de volume nos aparelhos de som? Então, ó, o reostato, pessoal, é um resistor de resistência variável. Ele possibilita aumentar ou diminuir a intensidade da corrente elétrica que circula em um circuito elétrico. Então, esse rapaz aqui, ó, ele vai fazer com que ele vai aumentar ou diminuir a intensidade da corrente elétrica do circuito. Então, em eletrônicos, os reostatos também são chamados de potenciômetros ou trimpontes, tá? Então, podemos citar como exemplo de utilização os reostatos do cotidiano, o controle do volume em aparelhos de som e os controladores de intensidade luminosa, né? E alguns controladores de velocidade em ventilador de teto. Então, e nesses ventiladores de casa também, o que que acontece, ó? Eles têm um rapazinho chamado isso, ó, potenciômetro, tá? Ou, na verdade, o nome correto, ó, reostatos, o que vai diferenciar é em que aparelho ele está sendo utilizado. Então, o que que acontece, ó? Ele aumenta ou diminui a intensidade da corrente elétrica. E esse aumento, digamos, de intensidade vai fazer com que o aparelho funcione de uma maneira mais, digamos que mais veloz. Por exemplo, se eu aumento a intensidade da corrente que entra em um aparelho de som, então, obviamente, ele vai aumentar o seu volume. Se, por exemplo, eu quero que o ventilador ele gire mais rápido, o que que acontece? Eu vou aumentar, vou apertar o volume lá, digamos assim, né? Volume não. Eu vou mudar, né, a posição do um do 2 e a velocidade dele vai aumentar. Por quê? Porque foi aumentada a intensidade da corrente elétrica, tá? Então, o responsável por isso, pessoal, é esse rapaz aqui, ó, reostato, tá? Esse rapazinho aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o símbolo do reostatus, tá? Beleza?
Então, pessoal, para a gente finalizar, nós temos a segurança das instalações elétricas. Então, ó, na legislação atual pela NBR, o que é essa NBR, pessoal? Significa Norma Brasileira Regulamentadora, né? Então, qual a função delas, ó? São aprovadas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT. Elas advertem os profissionais sobre as normas básicas de instalações elétricas para que essas instalações não ofereçam riscos às edificações, aos seres humanos, aos animais e aos bens e etc. Então, são conjuntos de normas que visam, pessoal, a proteção do ser humano, né? Quando ele está trabalhando nessas, está utilizando as instalações, aliás, a energia elétrica, tá? Que ele tem que ser utilizado de maneira correta, tá bom? Então veja só, na NBR, na norma da NBR 5.410, né? Ela diz o seguinte, ó, que rege que as instalações elétricas de baixa tensão, instalações residenciais, prediais, comerciais e até industriais, né? É, que as tomadas e os fios devem apresentar especificações para que estejam adequadas às condições de segurança e bom funcionamento dos aparelhos. Então, conforme é a norma, né, as instalações elétricas devem apresentar um condutor de proteção. Que esse condutor de proteção é o chamado fio terra, tá? Então, que atua como um elemento de segurança. Então, ó, uma instalação elétrica bem protegida conta com o fio terra constituindo um sistema de aterramento. Então, geralmente, é identificado com cor verde ou verde com lista amarela. O que ele é? Um fio de segurança que acompanha toda a instalação. Por esse, por estar ligado em todas as tomadas do fio terra, conecta todos os aparelhos elétricos à haste de aterramento enterrado no solo. Então é o seguinte, ó, aqui nós temos a haste de aterramento, tá? Então, acredito que as tomadas das casas de vocês, eles possuem esses três, digamos, conectores, né? Esses buraquinhos aqui, ó. Então, o do meio sempre vai ser o aterramento. Que ele vai, qual é a função dele, né? Aliás, como é que nós ligaremos ele? Ele será ligado à rede elétrica e toda a rede, né? Parte de aterramento é ligada a essa haste aqui, ó, a haste de aterramento, tá? O que vai acontecer, ó? As tomadas e os plugs cujas instalações elétricas comportam fio terra devem se apresentar com três pinos, é justamente esse aqui, ó, tá? Ó. Um, dois, três. Esse do meio aqui, ele é o aterramento, ó, tá? Ele vai ser ligado, esse fio aqui, ele vai ser ligado àquela hastezinha que tá lá, bom? Então, ó, se por algum motivo ocorrer um desvio de corrente elétrica, tá? A corrente se desviou por um aparelho ou por um fio de instalação elétrica, como por exemplo um curto-circuito. Digamos que aconteça um curto-circuito. Então, o fio terra, né? Ele vai, digamos que entre aspas, absorver. Ou seja, aquela carga, aquele excesso de carga, ele vai descer por o fio terra, aqui, ó, tá? Então, esse desvio de corrente elétrica e esse desvio, né, de corrente elétrica e contribui para que os demais aparelhos elétricos e a fiação não sofram sobrecarga. Então, esse desvio, né, ele vai fazer com que os aparelhos não sofram sobrecarga e venham a serem danificados, tá? Então, muitas pessoas elas não se importam, pessoal, muito com aterramento, tá? Por quê? Porque os aparelhos eles funcionam sem ele. Mas o que que acontece? Eu não sei se vai acontecer de vocês encostarem em um aparelho e vocês tomarem um choque. Uma pequena descargazinha no braço, né? Aquilo ali, pessoal, é justamente o excesso de cargas que aquele aparelho tem, tá? E esse aterramento funciona justamente para sugar, né? Para transferir o excesso de elétrons para o solo, né? Porque os elétrons vão ser atraídos pelas cargas opostas, tá certo? Então vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, ó, além de proteger contra choques elétricos e desvio de corrente elétrica, ele protege os aparelhos elétricos das oscilações de energia, né? Como eu já citei, e evita a ocorrência de arcos elétricos, aquelas faíscazinhas, foi justamente o que eu citei, né? Que essas faíscas também, pessoal, elas podem gerar incêndios, tá? Então, ó, as tomadas e os plugs conforme a NBR, tá?
devem ser bem dimensionadas em relação à máxima corrente elétrica que pode suportar. Ou seja, você tem que comprar essas tomadas de acordo com a corrente elétrica que passa pela sua casa, porque se a corrente for muito forte, tá? Pode ser que ocorra o quê, ó? Danos elétricos e provocar acidente. Então, esses rapazinhos aqui, eles acabam não suportando a corrente elétrica. Por quê? Porque ela é muito, abre aspas, muito forte, tá certo? Ó, então nós temos aqui, ó, o pino de aterramento, né? Que é esse daqui do meio. E nós temos a entrada dos dois plugs para os aparelhos, tá? Ó, antigamente, pessoal, até 2011, ó, só usava esse aqui, ó. Esse tipo de plug, né? Mas agora os aparelhos, a grande maioria eles vem com esse plug aqui. Ainda existe alguns que não vêm, mas a grande maioria vem com esses aqui. E as tomadas, a grande maioria também ela é vendida dessa forma, tá? Ó. Então, ó, a instalação elétrica de residencial é comum a utilização do derivador de tomadas, né? Que é o que nós chamamos de T, ó, tá? Ó. Então, ó, com o uso dele, podemos colocar mais aparelhos elétricos, como você já sabe, em paralelo, tá? Então, no entanto, a gente deve ter que tomar cuidado ao usá-lo. Por quê? Pois, ó, com mais aparelhos elétricos em paralelo, há um aumento da corrente elétrica na instalação. Então, se aqui, ó, tem vários aparelhos ligados, tá? Então, vai aumentar a minha intensidade da corrente aqui. Aqui vai ter muita corrente. Então, isso aqui, pessoal, ele vai aquecer, como eu já citei, né? Ele vai aquecer. Então, é o chamado efeito Joule. Então, ó, deve-se levar em consideração a corrente elétrica de cada aparelho elétrico colocado na tomada, aliás, quando é colocado ao T, né? Para que não ultrapasse a corrente suportada pela tomada e pela instalação elétrica. Então, se isso aqui, pessoal, ó, por que tem T que derrete? Não sei se vocês já presenciaram isso. Por quê? Porque a intensidade da corrente que está chegando aqui é demais. Às vezes você coloca um aparelho que ele necessita de muita energia para funcionar. Então ocorre o quê? Um aquecimento desse T. Então, devido a esse rapaz aqui, como eu já citei, o efeito Joule, o aumento da corrente elétrica pode causar derretimento das tomadas e de capas de fio, provocando danos elétricos e curtos-circuitos. Então, tenham muito cuidado ao utilizar T's. Geralmente, sempre que for utilizar, utilize aparelhos que eles necessitem de uma menor quantidade de energia para funcionar, tá?